Agora convidamos nosso presidente do Otera, senhor Yukio Sakurada, para cumprimentar a todos. Minasama, konnichiwa. Yokoso, vede kudasaimashita. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E hoje fazemos a abertura do sexto seminário em português, e para o qual nos convidamos o reverendo Mário Kajiwara, que veio de tão longe, de Araçatuba, Birigui, para proferir uma palestra sobre o assunto aqui. O reverendo Mário é um estudioso do budismo e fala bem, bastante em português e japonês, domina bem, e certamente a palestra deles será super interessante para a gente podermos acompanhar. E após a palestra no salão, nós temos um filme que gostaríamos que assistissem, e em seguida vai ser aberto aos presentes para responder aos diversos questionamentos sobre a palestra que ele proferiu. Então, vamos deixar a palavra ao senhor Mário Kajiwara, agradecendo inicialmente pela locomoção de tão longe para proferir alguma coisa interessante sobre o budismo para nós aqui no Londrina. Muito obrigado. ありがとうございました。Obrigado a palavra. Então, deixa eu explicar sobre a programação de hoje. Daqui a pouco vai ter palestra do reverendo Mário Kajiwara, e acho que leva uma hora de palestra. Após a palestra, vamos mudar para local para tomar café, né? E como o Yukio-san falou agora, assistindo filme, né? Hoje, esta vez, Conto da Princesa Kaguya, Kaguya Hime no Ohanashi. Sim, essa história não é bem tradicional da história japonesa, mas tem incluído bastante sentido sobre o ensinamento do budismo. Tá? É bom conhecer esta história. E deixa eu falar uma coisa, esse tema da história de Kaguya, tema da cinema, foi cantado pelo monge budista no Japão, mas cantora. Mas essa letra é tão bonita e tem bastante significado incluído nessa letra. Então, vamos aqui. Ouve cuidadosamente dessa letra, tema. Também, por favor. Então, após o cinema, vai ter uma hora de perguntas e respostas. Se surgir algumas perguntas, surgir uma dúvida, né? Pode perguntar. Mário Sensei, muito sábio e nasceu aqui no Brasil, então bem melhor que falar em português, então pode perguntar à vontade. Aproveita, sim, e seguir a cerimônia de encerramento. Vamos finalizar neste dia mais ou menos 5 ou 6 horas da tarde. Tá? Aproveita bastante. Muito obrigado. Então, vou passar o microfone para a palestrante.
tríplice refúgio. Raro e difícil é receber a vida na forma humana, e eu a recebi. Raro e difícil é ouvir o ensinamento do Buda, e agora o ouço. Se não nos libertarmos nesta vida, quando isso ocorrerá? Junto com todos os seres, tomemos refúgio com a mente sincera nos 3 tesouros. Eu confio no Buda e meu anseio é que, junto com todos os seres, vivenciemos o grande caminho e despertemos a mente suprema. Eu confio no Dharma e o meu anseio é que, junto com todos os seres, penetremos no tesouro dos sutras e que nossa sabedoria se torne vasta como o oceano. Eu confio na Sangha e meu anseio é que, junto com todos os seres, nos orientemos para a libertação de todos os obstáculos. Difícil é encontrar o Dharma supremo, profundo e sutil, mesmo ao longo de centenas de milhares de eras cósmicas. Agora que o encontrei e o compreendi, o meu anseio é que todos apreendam a verdade do voto do Tathagata. Namandavats, namandavats, namandavats. Boa tarde a todos. É com muita alegria, imenso prazer que eu estou aqui, recebendo a oportunidade de fazer a palestra nesse seminário, que é o 6º. E, se eu não me engano, não sei se foi no 1º ou no 3º seminário, eu tive a oportunidade de estar aqui junto com o reverendo Oikawa, naquela ocasião, mas hoje, junto com os senhores, recebendo essa chance de refletir em cima do Dharma, que são os ensinamentos do Buda. Tem alguém que está participando pela primeira vez nesse seminário? Bom, espero que a gente possa fazer o melhor possível, sejam todos bem-vindos. Como foi apresentado agora há pouco, meu nome é Mário Kajiwara e eu resido em Birigui, próximo à cidade vizinha de Araçatuba, mas o templo que eu estou atuando, que estou cuidando, é de Tupã e Oswaldo Cruz. Então a gente tem que deslocar mais ou menos 100 quilômetros para atender essas 2 comunidades, mas isso faz parte da nosso trabalho, E é claro que a gente que recebe a oportunidade, a chance de estar junto com o pessoal local para refletir, para encontrar o ensinamento do Buda a cada oportunidade que recebemos, E hoje espero que todos possam ouvir um pouquinho, todos nós possamos ouvir um pouquinho desse ensinamento e, refletindo em cima do Dharma, possamos verificar se o que a gente está fazendo no nosso dia a dia está de acordo com o ensinamento ou não também, Bem, a nossa Federação Budista está atuando mais ou menos aqui no Brasil, na América do Sul, há quase 70 anos. E esse ensinamento foi legado, foi transmitido desde o Japão, há mais de 800 anos, fundado pelo nosso mestre e fundador Shinran Shonin. A imagem do Shinran Shonin, vocês veem aqui no altar, aqui atrás, eu estou bem na frente da sua imagem, mas esse monge foi nascido no ano de 1173 e falecido em 1263, então 90 anos de existência, da sua vida, dedicada a estudos e a vivência no ensinamento do budismo, principalmente do Nembutsu, que é um ensinamento que ele deixou transmitido, legado para nós. Só que esse ensinamento, é claro, não foi ele quem inventou, Foi, na verdade, transmitido desde a Índia, que é a origem do budismo, O Buda Shakyamuni, que foi um príncipe indiano, acho que a maioria dos senhores pelo menos conhece, a história da vida do Buda, que foi um príncipe que nasceu na Índia 2.500, quase 600 anos atrás, e ele tinha de tudo naquela época, É claro que hoje a gente tem celular,
televisão, esse tipo de coisa, né? Tecnologicamente avançado, que naquela época com certeza não existia, mas o que se podia imaginar naquela época, ele tinha de tudo, né? O poder, a riqueza, família, só que, vivendo dentro do palácio, ele sentiu, apesar de viver no luxo, no conforto, ele sentia que faltava alguma coisa ainda, né? Então abandonou a vida palaciana e adentrou dentro da floresta para buscar o caminho da iluminação. Aí, durante 6 anos, ele fez os mais difíceis sacrifícios físicos que o ser humano poderia suportar, né? Então chegou muitas vezes a situação em que ele estava quase já desfalecendo, estava quase morrendo, só que quando ele retomava então a consciência, ele continuava praticando as mais difíceis, né? Ascetismo daquela época. Aí quando ele viu que se continuasse daquele jeito só ia findar a vida dele e não ia conseguir atingir o objetivo que ele estava buscando, ele abandonou isso também e sentou debaixo de uma árvore, né? E começou a meditar. Aí ele teve um despertar que nós chamamos de iluminação. O que seria isso? É a compreensão da verdade das coisas como elas são, né? E nisso ele entendeu o que é a nossa natureza, o que nós somos, que tipo de seres somos, em que mundo a gente está aqui vivendo esta vida, né? Então, a verdade que ele despertou inicialmente foi de que a nossa natureza é a ignorância, né? Então, o ser ignorante que somos, a gente não percebe que é ignorante. Então a gente está sempre achando que não, eu estou certo, por exemplo, né? As coisas que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, está tudo certo. Só que, sob a ótica da verdade, nem sempre isso está verdadeiramente certo. Então, a gente está se esforçando, está tentando fazer o melhor possível, está fazendo o mais certo possível sobre a concepção da nossa mentalidade, da nossa ótica, né? Só que nem sempre isso está verdadeiramente certo. Aí, como resultado do que a gente fez, vai ter essas consequências, esses resultados, que se não está certo de verdade, pode ser coisas que acarretem sofrimentos para a nossa vida, né? Então, quando ele despertou para essa verdade de que, então, pela nossa ignorância, nós próprios estamos semeando sofrimentos, ele entendeu que o que a gente tem que buscar para sair desse ciclo de sofrimentos, sair dessa condição de ser ignorante, né? Quando a gente desperta, quando a gente se conscientiza de que é um ser ignorante, na verdade a gente deixa de ser ignorante, né? A gente é ignorante no momento que a gente ainda está achando, não, eu não sou ignorante, eu tenho esses conhecimentos, eu tenho tudo isso, eu tenho aquilo, né? Só que no momento que a gente tem a consciência da verdadeira natureza, a gente torna-se um verdadeiro sábio. Só que, claro, o verdadeiro sábio que existiu nesse mundo foi o príncipe indiano Siddhartha Gautama, que atingiu essa iluminação por si só. Por isso que ele foi chamado de ser desperto para a verdade, o ser iluminado, né? E nós que viemos depois dele, na verdade, vamos ter essa compreensão ouvindo esses ensinamentos que ele deixou. Então não é que a gente vai despertar por si só, né? A gente vai ouvir ensinamento e vai aceitar isso ou não. É de cada um se vai aceitar ou não, né? Agora, esse ensinamento então surgiu na Índia e foi transmitido da Índia para a China, para o Japão, e chegou até o conhecimento do mestre Shinna, fundador da nossa escola, né? Só que, inicialmente, o budismo era um ensinamento que buscava a iluminação por virtude própria, né? Você próprio tinha que praticar o ensinamento, tinha que fazer as práticas meditativas, não meditativas, ascéticas e tudo mais dentro do ensinamento, e ia gradualmente chegando ao estado de iluminação com a virtude própria. O nosso fundador, mestre Shinna, foi a pessoa quem buscou a iluminação desde os seus 9 anos de idade, né? Porque foi monge, foi ordenado monge com apenas 9 anos de idade, né? E durante 20 anos ele ficou enclausurado no templo da montanha,
Lá no Japão tem um monte chamado Hiei, né? Que ainda hoje tem lá o Centro de Formação de Monges da escola Tendai. E lá ele ficou durante 20 anos buscando o caminho da iluminação com a virtude própria. Quanto mais ele buscasse, quanto mais ele praticasse o ensinamento, quanto mais ele estudasse o ensinamento, ele via que não tinha condições por si só atingir a iluminação, né? Aí ficou desesperado, né? E desceu a montanha, encontrou com um monge chamado Honen, que transmitia o ensinamento do Nembutsu. E o que consiste então o ensinamento do Nembutsu? Esse mestre Honen dizia o seguinte: por justamente a gente ser tão limitado, tão ignorante que não percebe a nossa verdadeira natureza por si só, na verdade existe um Buda chamado Amida, que está nos chamando a todo instante, e que dentro desse chamado, no Namo Amida Butsu, já está transmitindo, já está transferindo todo o seu voto, todo o seu desejo de querer tornar aqueles que recebem esse chamado, aqueles que atendem esse chamado, em Budas também, né? Então isso é a ação do Buda Amida, que está contido dentro desse nome, Namo Amida Butsu. Então o mestre Shinna recebeu esse ensinamento de que basta a gente confiar, atender ao chamado do Buda Amida, nesse Namo Amida Butsu, e nessa vida a gente esforçar e fazer o melhor possível para viver, né, enquanto existir essa existência, tentando retribuir gratidão, agradecimento a tantas pessoas, a tantas coisas que a gente deve favores nesse mundo, né? Reconhecendo isso, tentar retribuir gratidão, mas que, infelizmente, com a nossa virtude, com a nossa força, nem isso a gente tem condições de fazer, né? Porque se a gente está devendo favores a tantas pessoas, e se a gente nem percebe que está devendo esses favores, com certeza não vai agradecer. Então, com a virtude da gente, não tem como a gente retribuir, agradecer de verdade a tudo e a todos que a gente deve favores. Mas por isso que nesse nome, Namo Amida Butsu, já contém toda a virtude desse Buda, que nos proporciona isso, de a gente viver uma vida de retribuição de gratidão, não com a nossa virtude, né? Mas sim, dentro desse nome já contém toda a ação, toda a virtude do Buda, que nos dá essa possibilidade de agradecer a tudo e a todos. Então, na nossa escola de Odo Shinshu, essa reverência que a gente faz, recitando Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, não é para a gente ficar pedindo alguma coisa ao Buda. Faz assim para mim, faz assado. Não é assim. E sim, agradecer, não com a nossa força, mas sim, já nesse nome, Namo Amida Butsu, já contém toda a ação de agradecimento que Buda nos proporciona, né? Então é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Esse ensinamento que o Shinran Shonin recebeu, e que ele chamou de Jodo Shinshu, né, que significa o autêntico, o verdadeiro, o único caminho para o nascimento na Terra pura, aconteceu, né? Então surgiu, assim, a gente fala que surgiu porque foi esse mestre Shinran quem realmente, né, transmitiu esse ensinamento de uma forma ampla em todo o território japonês. E esse ensinamento, então, chegou ao Brasil depois com a imigração japonesa, né? Só que nesse intervalo de tempo, né, de décadas, de séculos, nós tivemos vários grandes mestres também, né? E um deles foi o mestre Renyo, na nossa escola, que é o 8º patriarca da nossa tradição, né? Que seria o tataraneto do fundador Shinran Shonin. A imagem desse mestre está ali do lado esquerdo ao fundo, né? Mestre Renyo. Então esse monge foi, na verdade, uma pessoa, né? Foi um monge que transmitiu de uma forma ampla o ensinamento da Jodo Shinshu no Japão. Eu falei que foi o Shinran Shonin, mas, desculpe, na verdade, quem realmente atuou para transmitir o ensinamento de uma forma ampla mesmo foi o mestre Renyo, né? E hoje nós estamos na 25ª geração do mestre Shinran, como patriarca da nossa escola, o mestre Senyo, que tomou posse como patriarca da nossa tradição no ano passado, né? E desde outubro do ano passado até este ano, em maio, foram realizados
lá no Japão, no templo matriz, chama Honzan, 80 ofícios, né? Para celebrar a sucessão desse monge como o 25º patriarca da nossa escola, né? Aqui do Brasil, na última oportunidade de maio, 30 pessoas, né, contando entre monges e adeptos, foram participar desse ofício de posse, né? Dos Estados Unidos, Havaí, parece que foram mais de 200 pessoas participar, né? A gente estava aqui, na verdade, querendo reunir pelo menos umas 100 pessoas, mas devido à questão financeira, né, questão econômica do país, um monte de fatores também que infelizmente não foram favoráveis, infelizmente somente 30 pessoas participaram nessa cerimônia, né? Inclusive o Katata Sensei aqui, ele foi, né? Só que esse ensinamento então foi sendo transmitido assim, foi sendo legado até que a gente recebesse aqui no Brasil, e há mais ou menos 70 anos que nós temos a missão da Jodo Shinshu oficialmente atuando, porque mesmo, né, a vida da imigração japonesa, que há mais de 109 anos, né, chegou ao Brasil, infelizmente no primeiro momento não tinha a possibilidade de ter a liberdade de crença, né, um monte de fatores também impediram a atuação de monges aqui no Brasil. Então, mesmo que viesse monge nessas primeiras levas de imigrantes, eles não tinham condições de atuar como monges, né? Então eles vinham como agricultores inicialmente. É só depois que houve a liberdade de crença, né, aqui no Brasil, aqui realmente a atuação da congregação da nossa federação aconteceu da forma de missão há um pouquinho mais de 60 anos, né? Então quase 70 anos já. E esse ano, para ano que vem, durante esse biênio, nós temos então o tema da missão, que chama Tomoshibi em japonês, que a tradução é a chama da sabedoria, né? Então todas as atividades que a gente faz da nossa congregação, da nossa federação, tipo seminários, congressos, nós temos então esse tema que seria a chama da sabedoria. Mas isso, por que aconteceu, né, de a gente definir como a chama da sabedoria? Porque essa palavra Tomoshibi em japonês significa assim, a chama da vela, né, inicialmente. Só que a vela, para a tradição do budismo, né, para a religiosidade do budismo, é claro que talvez outras religiosidades também tenham algum tipo de ideia parecida, né? Mas, principalmente para o budismo, principalmente para a nossa escola de Jodo Shinshu, a chama da vela representa a sabedoria do Buda, né? Então, como a palavra foi escolhida Tomoshibi em japonês, nós traduzimos como a chama da sabedoria, que seria, no caso, a sabedoria do Buda. E nesse mundo que a gente está aqui vivendo, né? Cada um recebeu essa vida através de uma ligação, seus pais, seus ancestrais. Cada um está aqui vivendo, né, a sua existência. Algumas pessoas já há 10, 20, 30, 50, 80 anos, cada um até hoje, né? Só que essa vida que nós recebemos é uma vida individualizada de cada um, claro. Só que não está sozinha aqui nesse mundo, né? Está dentro de uma lei da interdependência de seres. Então, voltando, né, à origem do budismo, o Buda Shakyamuni. Além dessa ideia, né, de compreender o que é a verdadeira natureza do ser humano, a outra coisa que ele despertou, ele entendeu nesse mundo, é que tudo está dentro de uma lei da interdependência, né? Nós estamos aqui por quê? Porque nós tivemos nossos pais. Se não houvesse a vida deles aqui nesse mundo, a gente talvez não estaria aqui também. Então nós estamos dentro dessa ligação com a vida de nossos pais. Os nossos pais tiveram os pais deles, que são nossos avós, né? E vai seguindo, né? Tantas gerações que já nos antecederam, que a gente nem sabe quantas foram.
Só que dentro dessa cadeia de ligação de vidas, se de repente tivesse acontecido alguma coisa que tivesse falhado nessa ligação, talvez a gente não poderia estar aqui agora. Então, o fato de a gente poder viver este momento, essa existência, uma vez que a gente está aqui agora, neste exato momento, parece ser uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas na verdade não é. Se a gente analisar pela essa ótica da verdade do Buda, de que tantas condições, tantos fatores foram necessários para que tudo isso acontecesse, se alguma coisa tivesse falhado, não tivesse acontecido desses encontros, a nossa vida talvez não poderia existir aqui agora. Então isso é uma coisa extraordinária, né? Então no momento que a gente entende essa verdade de que o fato de poder viver aqui este momento é uma coisa tão extraordinária, brota dentro do nosso coração um sentimento de gratidão. Por quê? Porque a gente teve um encontro com o Dharma que esclareceu isso para a gente. Não é que surgiu espontaneamente dentro do nosso coração gratidão, né? A gente encontra com um ensinamento que esclareça tudo isso, é que é aí que a gente vai começar a entender o que é isso. Que a gente tem que agradecer a tantas coisas que a gente deve favores nesse mundo, mas que se a gente nem percebe, com certeza não vai agradecer, né? E o fato é, há tantas coisas, tantas pessoas que estão ligadas à nossa vida, sustentando, possibilitando a existência dessa nossa vida também, que a gente deveria estar a todo instante só agradecendo, 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 e mesmo assim ainda está faltando agradecer. Por isso que então, nessa ação do Buda Amida, contém essa virtude do Buda, que nos proporciona o fato de a gente poder agradecer a tudo e a todos, né? Por isso que na nossa escola de Odo Shinshu, quando a gente acorda de manhã, diante do oratório, né, que tem a imagem do Buda, faz a reverência, recita Namo Amitabhas, Namo Amitabhas. À noite, passado o dia inteiro trabalhando, né, estudando, fazendo um monte de coisas, encerra-se o seu dia, agradecendo também diante da imagem do Buda, Namo Amitabhas, Namo Amitabhas, e vai descansar, né? Então, assim é a nossa vida nesse mundo. Por mais que a gente procure valorizar, por mais que a gente se esforce para que essa vida seja uma vida tranquila, longa e mais feliz possível, né? É uma vida finita, tem limite. Infelizmente, a gente nem sabe de que forma a gente vai ter que encarar o fim dessa nossa vida. Todo mundo quer que a vida seja mais tranquila possível, né? O mais feliz possível, né? A gente até se esforça para que seja assim. Mas o que a gente está buscando como alegria, de repente se transforma em sofrimento. Bom, hoje, na verdade, né, é um dia de feriado. E como aqui no Brasil, de repente já tem muita gente que já emendou, né? Vai ficar um feriado meio prolongado. Aí, agora, principalmente com esse sol que está bonito ali fora, de repente pessoas vão para praia, alguma coisa assim, né? Para aproveitar o feriado prolongado. Só que a família toda feliz, né? Reunindo então, preparando-se para curtir um final de semana na praia, no campo, algum lugar bem tranquilo, bastante divertido. De repente, na estrada, acaba acontecendo um acidente, todo mundo da família, a maior parte da família acaba falecendo, por exemplo. Então, o que a gente buscava como felicidade, como alegria, como diversão, de repente se transforma em sofrimento, tragédia, dor. Então o Buda esclareceu sobre essa nossa natureza de seres ignorantes que somos. Não é que a gente não conhece matemática portuguesa, não sei o que, nesse tipo de coisa, de ignorância nesse sentido, né? A nossa verdadeira natureza é que a gente não sabe o que a gente é de verdade. Que tipo de coisa a gente faz? Se a gente está fazendo alguma coisa para o bem ou para o mal, pensa que está fazendo para o bem, mas de repente, como resultado, dá coisas erradas, coisas tristes, coisas chatas, coisas ruins. Só que a nossa natureza é assim, né? Enquanto a coisa está indo bem, tudo bem. Ah, eu fiz, eu ajudei, eu participei. Se alguma coisa começa a dar errado, será que a gente fala que a responsabilidade é da gente? É muito difícil a gente aceitar, né? A gente reconhecer isso. Quando acontece coisa ruim na nossa vida, a gente é vítima, né? Os outros que estão errados e que a gente que está sofrendo a causa que alguém está fazendo alguma coisa de ruim para a gente. Infelizmente, a gente é assim.
E no fato de a gente entender dessa forma, de a gente pensar dessa forma, de agir dessa forma, estamos também mais uma vez semeando sofrimentos e dificuldades. Porque se a gente está fazendo alguma coisa errada e nem reconhece que está fazendo a coisa errada e está dando culpa em cima dos outros, já está fazendo coisa errada de novo, né? Então fica nesse ciclo vicioso da nossa ignorância, sofrendo, 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 sem perceber. Então, compadecendo-se dessa nossa condição, o Buda Amida está atuando, está chamando a todo instante. Esse chamado é o Namo Amidavas. Então, da parte do Buda, está nos orientando, está dizendo, confie em mim, venha para cá, né? Deixe que eu vou fazer com que você se torne Buda também. E da nossa parte, quando esse chamado chega ao nosso coração, e a gente entende que realmente, com a nossa virtude, com a nossa força, com a nossa capacidade, não há como a gente se tornar Buda, a gente simplesmente agradece. Porque se o Buda é quem quer tornar a gente Buda, né? Não há mais necessidade alguma de a gente se esforçar nesse sentido, com esse objetivo. Mas isso não significa, então, que nesse mundo a gente vai ficar de braços cruzados, esperando as coisas, né? Não é assim. Nessa vida, cada um tem que fazer o seu, a sua parte. Cada um tem responsabilidade sobre a sua vida. Ninguém pode estar substituindo o seu lugar, né? Então, se a gente vai procurar ter o resultado correto, ter o resultado bom, ou simplesmente deixar conforme o nosso desejo, não sabe se está certo ou está errado, mas eu vou viver do jeito que eu quero, aí é de cada um, né? Por isso que a gente tem que ouvir atentamente o ensinamento, né? Que se a gente ouvir errado, por mais que o ensinamento seja excelente, se a gente está ouvindo errado, infelizmente a gente talvez não vai seguir da forma correta. E parece que ouvir é fácil, né? É simples, mas não é. Sabe? Tem um senhor lá no templo que eu estou cuidando, né, de Oswaldo Cruz, que chama Oyama. É um senhor descendente japonês, Oyama, né? O pai dele, já falecido, disse que um dia estava andando na rua, né? Aí encontrou alguém gritando assim, porque no japonês, quando a gente chama alguém, fala o sobrenome e o sufixo de respeito, né? Que geralmente é o san, para chamar alguém, né? Então, por exemplo, meu nome é Kajiwara, sobrenome. A Kajiwara-san, para me chamar, né? Só que a pessoa, então, né, o seu Oyama estava andando na rua e ouviu lá, Oyama-san, Oyama-san. Aí ele olhou assim, quem é que está me chamando? Mas não via ninguém que ele conhecesse e tal, né? Aí ele de novo, Oyama-san, Oyama-san. Aí ele viu assim, aí reparou que tinha um brasileiro, o senhor brasileiro, empurrando uma carriola cheia de maçã. Oyama-san, Oyama-san, Oyama-san. Sabe? Aí quando eu vi essa história, a gente riu na hora, esse senhor me contou, né? E ele também, claro, né, riu também, mas depois eu fiquei parando para pensar e entendi como realmente, né, ouvir corretamente não é fácil, né? O que a gente está fazendo aqui agora nessa existência talvez não seja nem coisa de ensinamento do budismo, tal, as coisas da nossa vida, do dia a dia, nem isso a gente está ouvindo corretamente muitas vezes, né? E imagine então para ouvir corretamente um ensinamento tão profundo que é o budismo. Não é fácil. Mas por isso que a gente precisa frequentar o templo, né? Ler bastante livros. Bom, hoje em dia tem tantos recursos, né? Tem internet, tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, infelizmente, tem tantas pessoas que, né, usam esses recursos para maldade também, né? Então nem tudo que está lá na internet, nos sites lá, a gente pode confiar também, né? Mas aí, por isso que a gente tem que ter algum caminho, algum ensinamento que possa trazer para a gente o verdadeiro discernimento das coisas, né?
Bom, aqui a gente está tendo uma oportunidade de refletir um pouquinho em cima da sabedoria do Buda, que há mais de 2.500 anos atrás foi legado, né, pelo Buda Shakyamuni, aí passando por 7 patriarcas da escola de Jodo Shinshu, chegou até o mestre Shindan, depois seus descendentes receberam esse ensinamento também. O 8º patriarca, mestre Rirênyo, que atuou de uma forma tão extraordinária que divulgou o ensinamento da Jodo Shinshu em todo o território japonês. Graças a isso, então, chegou com a imigração japonesa ao Brasil, e há mais ou menos 70 anos a atividade missionária realmente começou aqui no Brasil, na escola de Jodo Shinshu, Honganji-ha, que é a nossa tradição, Honba Honganji. E, por exemplo, esse templo de Londrina tem um pouquinho mais de 65 anos, né? Talvez muitos dos senhores estão aqui desde o início, né? Outros, talvez, os pais que estiveram aqui atuando também. Os monges que atuaram aqui também, né? Tantas pessoas tiveram ligação tão profunda aqui com o templo, para que essa estrutura, esse templo pudesse existir até hoje. Se essas condições não fossem possíveis, a gente não estaria aqui agora, neste momento, né? E essa questão da vida de cada um, que é uma incógnita, né? A única certeza que a gente tem é que essa vida vai terminar a qualquer momento. Então, hoje de manhã, saindo lá de Birigui, né? Se de repente, durante a viagem, a gente sofresse algum acidente, alguma coisa assim, né? Por mais que eu tivesse intenção, o desejo de estar aqui junto com os senhores nessa palestra de hoje, se algum outro fator, alguma outra condição me impedisse de estar aqui com os senhores, talvez eu não pudesse estar aqui também. Então, graças a todas as condições serem propícias, favoráveis, né? A gente está aqui reunido e podendo ter a chance de ouvir um pouquinho desse ensinamento. Então, esse momento de estar aqui agora é uma coisa tão extraordinária que a gente deveria estar agradecendo aqui neste momento. Será que dentro do nosso coração está sentindo, está surgindo esse sentimento de gratidão aqui neste exato momento? Difícil, né? Não surge de uma forma tão espontânea assim. Mas à medida que a gente vai ouvindo, vai entendendo aos poucos, aí essa mão que é usada muitas vezes para agredir as pessoas, para fazer coisas erradas, se torna uma mão que, diante da imagem do Buda, se une para reverenciar, para agradecer. Então, tudo isso, na verdade, acontece graças à ação do Buda que está chegando até a gente. É uma coisa tão extraordinária, na verdade, e a gente tem que procurar entender tudo isso aos poucos, né? Bom, eu espero que nessa oportunidade de hoje, a gente possa ter um pouquinho desse sentimento, né? Aí de manhã, quando acorda, se tiver Butsudan, ótimo. Se não tiver, espero que, né, quanto antes, de repente possam adquirir um Butsudan também, ou pelo menos a imagem do Buda, para fazer a reverência. Quando acorda, à noite, antes de descansar, fazer a reverência, né? É uma coisa muito importante essa vivência de agradecer diante da imagem do Buda diariamente, né? E frequentar o templo sempre que possível. O Katata Sensei, ele está se esforçando para falar em português também, né? Claro que ele tem bastante dificuldade ainda, mas o esforço dele é grande, porque, né, sendo japonês, né, não é fácil. Eu mesmo, né, a gente está estudando um pouquinho de inglês e tal, mas como é difícil, né, se a gente não usa todo dia, realmente é difícil, sabe? Você pode ficar anos frequentando, né, cursos, colégio e tal, só que é difícil guardar, difícil de aprender de verdade. Porque tem que estar praticando sempre, né? Então, mesmo para fazer reverência, aos poucos, a gente vai fazendo a reverência, quando frequenta o templo, né, diante da imagem do Buda, faz a reverência, aí de repente, daqui a pouco, você vai adquirindo o Butsudan, tal, diante da imagem do Buda, vai fazendo a reverência. Aí, que nem fez a leitura hoje de Usei, que é o texto mais curto que tem e mais simples de ler, assim, dentro desse livro de ofício que a gente tem, né? Aí, daí a pouco, a gente vai começar a treinar essas leituras. Mas aí, por que a gente faz essas leituras? Tá lendo? Por quê? Para quê?
dependendo da situação, as pessoas pensam, está se fazendo alguma coisa em benefício às pessoas que já se foram, por exemplo. Né? Mas, na verdade, para a nossa escola de Odo Shinshu, a leitura de textos, de sutras, de comentários, de poemas que foram escritos, né, pelos grandes mestres budistas, a gente lê para a gente mesmo ouvir o ensinamento e tentar refletir, tentar verificar se a nossa vida está de acordo com esse ensinamento ou não. Então isso é uma coisa muito importante. Só que essa leitura que a gente fez agora há pouco, o que está escrito em Romaji que fala, né, que é o alfabeto, dá para acompanhar a leitura. Mas o significado deu para entender? Não. A não ser que se no livro já tem alguma tradução, aí se você vai ler o significado vai entender um pouquinho, né? Mas mesmo assim, será que vai entender, mesmo que tenha um pouquinho de tradução, vai dar para entender tudo só numa leitura? Não dá. Há tantos livros, por exemplo, de romance e tal, que você lê uma vez, aí lê na segunda, na terceira, vai lendo várias vezes, aí vai aparecendo tantas leituras novas, né? Quanto mais então esses ensinamentos, né, de poemas, de textos, de sutras, são tão profundos, tão verdadeiros, a gente tem que estar sempre lendo. Por isso que a gente procura fazer isso, né? Diariamente, está fazendo essas leituras, para procurar sempre ouvir o ensinamento. É claro que um dia, daqui para frente, né, passado mais décadas, séculos, talvez vai acontecer uma situação em que essas leituras que a gente está fazendo aqui em japonês, quer dizer, na verdade no chinês clássico, né, que é lido até hoje, de repente aqui no Brasil começa a ser feita a leitura só em português. Quem sabe, né? Mas pelo menos no momento ainda não é assim, né? Pelo menos na parte do ritual, assim, na liturgia, a gente não lê em português, mesmo que tenha a tradução. Porque mesmo essa música que a gente cantou agora há pouco no início, do Shinshu Shuka, que é um hino da nossa tradição, hoje a gente já tem a tradução básica, né? Dessa música nos livros. Só que antes de cantar, ainda não está praticamente lendo. Bom, eu lá em Oswaldo Cruz, quando eu faço a reunião de jovens, principalmente, aí a gente procura fazer a leitura primeiro em português, depois canta a música em japonês. Né? É uma forma de tentar assimilar o máximo possível. Só que aí vai depender de cada monge, de cada templo, cada reunião que vai ser realizado, né, em seus lugares. Então é uma proposta que a gente apresenta também, né? Se vocês, grupo de jovens, faz reunião e tal, antes de cantar, né, o Shinshu Shuka, o Ondoku-san, não somente cantar em japonês, mas fazer a leitura do significado. É uma ideia, né? Para tentar assimilar o máximo possível. Só que mesmo lendo lá em português, não dá para entender tudo 100%. Né? Então, nós que somos monges, tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais aprofundadamente, recebemos nessas oportunidades, né, palestras, para tentar fazer com que o ensinamento seja apresentado a todos, né, de uma forma mais simples, mais adequada para a realidade desse momento. Né? Então, para esse ano, para o ano que vem, essa palavra Tomoshiri, que significa a chama da sabedoria, né, pelo fato de que o nosso 25º patriarca tomou posse e de geração em geração esse ensinamento foi sendo legado, nós colocamos esse tema. E hoje, falando um pouquinho sobre isso, né, vocês que receberam inicialmente a vida de cada um através da ligação com seus pais, seus avós, né, agora estão recebendo um ensinamento. Talvez muitos de vocês, através então dos seus ancestrais, também já receberam um pouquinho do ensinamento. Algumas pessoas talvez não, está recebendo aqui agora, né? Que os seus ancestrais não tiveram talvez a oportunidade de encontrar com esse ensinamento, mas estão recebendo aqui agora. E se vocês receberem como sendo um ensinamento extraordinário para ser seguido, e achar que é importante então legar para os seus filhos, suas futuras gerações, que a gente deve fazer então esse esforço, né? Porque mesmo fazendo o esforço para fazer a coisa correta, as coisas certas, como é difícil de ser repassado. As coisas erradas, não precisa nem ensinar, né? Que a gente aprende, né? Agora, a coisa correta, a coisa certa a se fazer,
Por mais que os nossos professores, os nossos mestres, né, nossos amigos queiram transmitir, queiram compartilhar com a gente, como é difícil a gente aprender de verdade. Então essa é a nossa natureza, né? As coisas certas, verdadeiramente corretas, infelizmente é muito difícil a gente fazer, né? Por isso que o Buda esclareceu que a nossa natureza é a ignorância, que nós próprios estamos semeando sofrimento sem perceber, que a gente vai colher o fruto disso a qualquer momento, né? Aí a gente fica nesse ciclo vicioso da nossa ignorância, quando acontece coisa ruim na nossa vida, dando responsabilidade, dando culpa em cima dos outros, e semeando mais sofrimento em cima de tudo isso. E no momento que a gente então, aqui encontra com o ensinamento e entende isso, então o que eu tenho que fazer para procurar não errar mais, né? Aí a gente vai começar a policiar as nossas ações, né? E com isso vai começar a ter pequenas mudanças na nossa vida. Isso que é uma coisa, claro, muito importante também, né? Só que pode parecer pequenas coisas, mas no momento que se reúne bastante pessoas, torna-se uma coisa grande, extraordinária, né? E essa questão da chama da vela, né? Se nós compreendermos um exemplo, então, de que a vela seja cada um de nós individualmente, aqui, por exemplo, tem uma vela, né? A vela, quando a gente acende, o que vai acontecer? Bom, se não ventar, se não tiver nenhuma outra condição que atrapalhe a vela de ficar acesa, a chama vai consumir essa vela e vai acabar, certo? Só que, se você, quando a chama já está ao fim, né, quer dizer, a vela já está no final, se você pega uma outra vela e pega, né, passa dessa vela, da primeira vela para a segunda vela, ela vai se manter, né? Vai ser uma outra, não vai ser na mesma vela, vai ser na outra vela. Então, da mesma forma, a gente que está aqui nesse mundo, nós somos individuais. E a nossa vida um dia vai terminar. Mas se a gente tiver condições de deixar nossas gerações futuras, nossos filhos, netos, se legarmos desse ensinamento, através deles também vai ser repassado, vai ser transmitido esse ensinamento, né? Então, essa ideia da chama da vela foi bastante importante, né? Tendo essa ideia do que aconteceu de sucessão do 25º patriarca, recebendo então a chance de estar atuando então como o patriarca da nossa escola, né? O mestre sênior, e a visita dele para o Brasil está marcada para o ano que vem, na verdade nesse período que estamos aqui hoje. Então daqui a praticamente, né, um ano ele vai estar aqui, se nada acontecer na nossa vida, se todos nós tivermos essa nossa vida, né? A gente vai poder se encontrar com esse monge que é o patriarca da nossa escola, né? Então está sendo programado então atividades, um evento especial chamado Monshin Totalikai, que é a unificação de todos os congressos, porque anualmente nós temos os congressos de senhoras, de jovens, de sênior e de crianças, né? Separadamente. Só que com a vinda do patriarca, vai ser realizado um congresso unificado de todas as federações da senhora, do jovem, do sênior e tudo mais, né? Aí vai ser feita uma data, né? Praticamente já está escolhida a data, que vai ser dia 9 de setembro, vai ser um domingo. E se puderem participar, né, seria muito bom. Então a gente vai tentar fazer atividades, né, dependendo do momento, vai ter o congresso geral, mas dentro desse congresso geral vai ter pelo menos umas 2 horas de atividade de cada liga também, né. Estamos preparando então atividades da melhor forma possível, para que o maior número possível de pessoas possam estar participando também, né. Bom, a gente espera poder ter a chance, né, de participar deste evento também, certo? Bem, essa questão então da chama da vela ser transmitido, e a gente recebeu esse ensinamento através dos nossos pais, nossos ancestrais, só que não foi assim só aqui e agora, né? Como eu disse no início, isso aconteceu desde o fundador do budismo,
foi o Buda Shakyamuni, foi transmitido então para grandes mestres até chegar ao nosso fundador, mestre Shinda. E felizmente nós estamos aqui também juntos, recebendo essa oportunidade, né? Bom, a gente espera que a nossa vivência diária dentro do Nembutsu seja realmente de grandes alegrias também, só que nós devemos ter a conscientização de que a vida é assim, são altos e baixos, né? Só que se não houvesse isso, a nossa vida também não seria talvez tão interessante assim, sabe? Outro dia eu recebi a oportunidade de estar participando no a gente chama de seminário itinerante, né? Essa pregação itinerante. E uma pessoa me perguntou, na hora das perguntas e respostas, né? Dizem que o mundo do Buda Amida diz que é uma coisa extraordinária, é um lugar muito bom, né? Mas será que é mesmo? Tipo assim, a pergunta era mais ou menos isso, né? Aí eu falei assim, no Sutra está dizendo assim que, né, que no mundo do Buda Amida não há qualquer tipo de sofrimento. Mas infelizmente, na nossa condição de seres limitados que somos, a gente não tem condições de saber como realmente é esse mundo. Por quê? Bem, eu gostaria que vocês imaginassem então alguma coisa que você mais gosta de fazer nesse mundo. Tem alguém que talvez vai falar assim, eu gosto de comer. Né? Tem gente que talvez gosta de tomar sol, né? Ficar na praia ali tomando sol. Mas imagine então vocês, né? Será que a gente conseguiria ficar direto no sol ali, tomando sol, dias, meses, o ano todo assim, direto? Não há como, né? Então, mesmo as coisas que a gente acha que são coisas agradáveis, coisas boas nesse mundo, não dá para manter isso direto. Então, não tem como a gente mensurar, imaginar o que é o mundo do Buda, né? Agora, por justamente a gente ser assim, que a gente só querer coisas boas, mas mesmo assim, a gente nem sabe se o que a gente está fazendo são coisas boas ou não de verdade, que tem que ter então a ação do Buda, com a sua compaixão e sabedoria, querer transformar a gente em Buda também, porque senão não há como a gente realmente sair desse ciclo de sofrimentos, né? Então, graças à ação do Buda Amida, que nós podemos receber isso. E isso está contido aqui no Namo Amidaos que nós estamos recebendo, que estamos recitando. Então, antes de começar, por exemplo, a leitura, o que foi feito? Foi feita a reverência, Namadao, Namadao, Namadao. Quando terminou a leitura, o que foi feito? Namadao, Namadao, Namadao. Foi feito sempre a recitação do Nembutsu, porque isso é a prática mais importante dentro da nossa escola de Odo Shinshu. Muito mais do que ler, claro que fazer leitura desse sutra, desse texto também, com certeza são atividades, são práticas muito importantes, só que a prática fundamental da nossa escola de Odo Shinshu é a recitação do Nembutsu Namo Amidaos. Tudo bem? Então, eu espero que todos nós possamos, né, diariamente, recitar o Nembutsu Namo Amidaos. Só que na verdade não importa o lugar, sabe? Bom, agora a gente está aqui diante da imagem do Buda dentro do templo. Então fica muito mais fácil para a gente fazer isso, né? De fazer reverência e estar na mão dadas. Mas você pode estar dirigindo o carro na mandala. Né? Você pode estar tomando banho na mandala. Né? Está cozinhando na mandala. Em qualquer lugar onde esteja, qualquer momento da nossa vida, a gente pode estar recitando o Nembutsu, que é a ação do Buda chegando até a gente. Quando a gente principalmente entende que está, né, ligado com tantas pessoas, tantas coisas, recebendo tanta dádiva, tanta benevolência, quando entender isso e se sentir esse sentimento de gratidão, recebemos o Nembutsu, né? Isso é uma coisa muito importante, certo?
Bem, eu gostaria de estar agradecendo a atenção de todos. Depois nós vamos ter ainda, né, a parte de perguntas e respostas. Mas o que gostaria que ficasse claro, né, nessa explanação de hoje é que a questão da chama da vela, que é a sabedoria do Buda, é que nós estamos, né, a sabedoria que nós estamos recebendo aqui agora está contida dentro desse nome Namo Amida Butsu. Que a gente recitando esse nome Namo Amida Butsu diariamente, nós estamos de acordo, né, com o desejo do Buda de querer nos tornar Buda também, tá? Só que é claro que o fato de a gente tornar Buda só vai acontecer no momento que a gente findar essa vida terrena, tá? Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós somos seres errôneos, ignorantes, infelizmente somos assim. Só que o que vai acontecer? No momento que a gente encontra com esse chamado do Buda e atende ao chamado do Buda, recita, né, no dia a dia o Nembutsu, nós já estamos aqui agora, já enquadrado dentro do grupo de pessoas em que a certeza do nascimento no mundo da iluminação do Buda já está assegurada. Então, seja onde for, seja quando for, de que maneira for o fim dessa nossa vida terrena, naquele momento que acontecer isso, nós teremos o nascimento imediato no mundo da iluminação do Buda. Isso não é extraordinário? E você não precisa pedir perdão, não precisa pedir nada, sabe? Aqui agora, no momento que você está recebendo o Nembutsu, você já está assegurado dentro dessa grande compaixão do Buda Amida. E quando findar essa vida terrena, teremos um nascimento imediato no mundo do Buda, né? É assim que o Shinran Shonin esclareceu sobre o Nembutsu. Que a gente possa então, recitando o Nembutsu diariamente, agradecer a tudo e a todos que devemos favores nesse mundo. Eu gostaria de agradecer então a todos e fazer a leitura de uma das cartas do mestre Daniel, né? Há 500 anos, através de cartas, ele esclareceu o ensinamento do Nembutsu para que a gente pudesse guardar dentro do nosso coração e, claro, procurar vivenciar sempre que possível, né? Então, eu gostaria de ler uma das cartas aqui e, em reflexão a esse grande ensinamento, encerrar agradecendo a todos. As cartas do mestre Daniel, fascículo 1, carta 6, capítulo sobre a sonolência. Não sei porquê, mas durante este verão tenho sentido muito sono. Essa sonolência excessiva me preocupa. Sem dúvida, o momento da morte em que nascerei na terra pura deve estar próximo. Constatá-lo me deixa desconsolado e saudoso. Ainda assim, ao longo da vida, tenho procurado me preparar sem descuido, sempre pensando que o momento do meu nascimento pode estar iminente. Deixando este assunto de lado, o que desejo de todo o coração, dia e noite, é que neste local, mesmo após a minha morte, não diminua o número de pessoas em quem a mente confiante, Shinji, esteja consolidada. Não tenho dúvidas quanto ao nascimento na terra pura, mas vocês têm sido negligentes e descuidados a esse respeito. Enquanto estamos vivos, precisamos estar preparados, tal como recomendei. Sinto-me insatisfeito com a compreensão deste ensinamento de cada um de vocês. Nesta vida em que o amanhã é incerto, será em vão o que dissermos ao término da existência. Se nossas dúvidas não forem resolvidas agora, enquanto estamos vivos, iremos nos arrepender. Espero que tenham isso sempre em mente. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Agachou. Namandavats, 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 namandavats. Lai Hari. Namandavats. Arigatou gozaimasu. Assim damos
por encerrada essa fase de palestra e convidamos todos a um cafezinho, um descanso lá no salão e posteriormente nós retornaremos aqui para fazer perguntas ao reverendo. Tudo que tiver dúvida, gostaríamos que fizesse pergunta, ele estará apto a responder. Certamente, né? E muito interessante a palestra do Sensei sobre Tomoshibi, né? Sobre a chama. Foi super interessante mesmo. Faz-nos meditar bastante. Então, muito obrigado por enquanto. E estaremos lá no salão para tomar um café, um pequeno repouso. Muito obrigado.